Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 105º encontro. Então, é Jeremias capítulo 48, do versículo 28 a 39. Ouçamos a nossa leitura. Habitantes de Moab, abandonem as cidades, vão morar nos rochedos. Sejam como pomba que constrói seu ninho à beira do abismo. Ouvimos falar da soberba de Moabe, do seu orgulho sem medida, de sua soberba, vaidade e arrogância, e da altivez do seu coração. Conheço a sua arrogância, oráculo de Javé, a inconsistência de suas tagarelices e o vazio de suas obras. Por isso, eu lamento por Moabe, grito de dor por Moabe inteiro. Gemos pelos habitantes de Kir-Ares. Choro por você mais do que chorei por Jazer, o vinhedo de Sábama. Os seus ramos atingiam o mar e chegavam até Jazer. O invasor caiu sobre sua colheita e sobre as uvas que você apanhou. A alegria e a animação sumiram dos pomares e do país de Moabe. Acabei com o vinho dos tonéis. Não há mais ninguém amassando uvas, já que não se ouve mais o canto de alegria. Os gritos de Ezebom, de Eleale, chegam até Jaza. O grito vai de Segor até Oronaim e Eglat Salicia, pois até as águas do Nenhim se tornaram um deserto. Farei desaparecer em Moabe, oráculo de Javé, quem sacrifica nos lugares altos, e aquele que queima incenso a seus deuses. Por isso, o meu coração chora por Moabe, como flauta. Chora como flauta pelos habitantes de Kir-Ares, pois foi destruído tudo o que ela acumulou. Sim, toda a cabeça foi raspada, e toda a barba foi cortada. Todos feriram as próprias mãos, todos se vestiram de luto. Em todos os terraços de Moabe e em todas as praças estão todos de luto, pois eu quebrei Moabe como se fosse uma vasilha inútil. Oráculo de Javé. Como está arrasado! Chorem, como Moabe voltou vergonhosamente às costas. Como Moabe se tornou motivo de caçoada e espanto para seus vizinhos. Nestes versículos, vemos o motivo da derrota de Moabe soberbo. Os lamentos da derrota comovem o poeta, que vai chorar o destino do país. A rica produção de vinho traduz-se em sabedoria, mas também em bebedeira, tão estonteante que provoca riso e espanto aos vizinhos. Aqui se procura dar razões para o castigo do orgulho de Moabe e sua imponência,
contra Israel e seu Deus. Versículo 28. Habitantes de Moabe, abandonem as cidades, vão morar nos rochedos. Sejam como pomba que constrói seu ninho à beira do abismo. Diante da destruição, Deus anuncia pelo profeta que o povo de Moabe deve fugir e buscar refúgio nos rochedos, como as pombas, isso aqui é uma metáfora, que para fugir do predador, elas constroem seus ninhos em lugares de difícil acesso, na beira do abismo, nos rochedos. A derrota é certa. Se deve fugir, buscar refúgio em lugares ermos para viver. Versículo 29. Ouvimos falar da soberba de Moabe, do seu orgulho sem medida, de sua soberba, vaidade e arrogância, e da altivez do seu coração. Aqui vem denunciada a culpa de Moabe. Vemos a acumulação e nós vemos então alguns sinônimos de soberba, que será a consequência de sua derrota. É a causa, a culpa que leva ao julgamento de Moabe. O país cairá. Agora vem então os sinônimos para a soberba de Joabe. Conheço sua arrogância, oráculo de Javé, a inconsistência de suas tagarelices, vazio de suas obras. Javé apresenta o pecado de Moabe. Este pecado leva Moabe à inconsistência de seu falatório. Fala demais. E o vazio de suas obras. Fala muito, faz menos. A presunção de Moabe mostra o seu próprio vazio. Revela a sua inconsistência. Em Jeremias 8,6, ele fala da inconsistência de Jerusalém. Isto é, os fiéis de Jerusalém, o povo de Jerusalém, devia ser fiel à aliança, mas eles não renunciaram à maldade. Ficaram indiferentes aos mandamentos do Senhor. A inconsistência de Moabe está em muito falar demais e se vangloriar com sua força. Versículo 31. Por isso, eu lamento por Moabe. Grito de dor por Moabe inteiro. Gemo pelos habitantes de Kir Ares. Neste versículo, vemos a lamentação do destino final de Moabe. O povo de Kir Ares, também chamado Kir Eres, acredita-se que seja a capital de Moabe, que se chamava Vila Nova, cidade dos cacos. A cidade dos cacos, destruída, será um escombro de cacos. A situação da capital pela guerra e destruição é digna de lamento pelo sofrimento dos habitantes. Versículo 32. Choro por você mais do que chorei por Jazer, ó vinhedo de Sábama. Os seus ramos atingiam o mar e chegavam até Jazer. O invasor caiu sobre sua colheita e sobre as uvas que você apanhou. No versículo 31, nós vemos expressões lamento, grito de dor, gemer, chorar por Moabe. No versículo 32, nós vemos alguém ligado a Moabe que intervém na cena e está emocionalmente ligado a Moabe. É alguém que pertence ao país, que se levanta
ao ouvir a acusação e sentença do Senhor juiz. Mais do que chorei por Jazer, cidade dos amorreus. E a cidade vem aqui colocada como uma lamentação profética. Esta terra foi conquistada pelos israelitas, que expulsaram os amorreus. Era uma terra boa para o rebanho. Números capítulo 21, versículo 32, capítulo 32, versículo de 1 a 3. Estes versículos se referem então ao profeta Isaías, capítulo 16, versículo 8 a 9, que diz: Pois os campos de Ezebom estão murchando, e também os vinhedos de Sábama, cujo vinho embriagava os senhores das nações. Seus ramos estendiam até Jazer. Espalhavam-se pelo deserto e estendiam-se livremente, chegando até o mar. Por isso é que choro juntamente com Jazer pelos vinhedos de Sábama. O que antes era sinal de alegria e festa, o vinho produzido em Sábama, em seu vinhedo, agora é sinal de destruição e choro. Acabou a festa, acabou a alegria do vinho produzido pelos vinhedos, agora tomado pelo invasor, a Babilônia. Versículo 33. Alegria e animação sumiram dos pomares do país de Moabe. Acabei com o vinho dos tonéis. Não há mais ninguém amassando uvas, já que não se ouve mais o canto de alegria. Ao acabar a colheita, não se colhe mais as uvas. E por não ter mais uvas para fazer o vinho, indica a catástrofe, destruição de uma população que possuía suas adegas, e agora termina a alegria que o vinho proporcionava. Alegria e animação que existia dos vinhedos para produzir o vinho, agora derrotados, o grito se transforma em lamento. Versículo 34. Os gritos de Ezebom e Eleade chegam até Jaza. O grito vai de Segor até Oronaim e Eglat Salicia, pois as águas de Nehim se tornaram deserto. Os gritos de socorro de Ezebom e Eleade, cidade situada a 3 quilômetros a nordeste de Ezebom, chegam até Jaza, cidade situada a 25 quilômetros do sul de Ezebom. O grito vai de Segor, cidade da extremidade sudoeste do Mar Morto, até Oronaim, cidade ao sul de Amon. E também chega a Eglat Salicia, parece que era um apelido de Oronaim, e significava novilha de 3 anos. O nome se refere à criação de gado. Nerim era um oásis no sudeste do Mar Morto, que deixou de existir, secou, tornando assim uma desolação. As localidades aqui citadas de Moabe são atingidas pelo invasor, e a invasão e destruição levam notícias a todas as cidades aqui citadas. Versículo 35. Farei desaparecer em Moabe o oráculo de Javé, quem sacrifica nos lugares altos, e aquele que queima incenso a seus deuses. Javé, através do profeta, anuncia o fim da idolatria, culto aos deuses. Tudo será destruído. Até o culto aos deuses deixará de existir. Javé é o único Deus, e só Ele rege a história dos povos. Desaparecerá os sacrificadores dos deuses e aqueles que queimam incenso, todos morrerão.
Versículo 36. Por isso meu coração chora por Moabe, como flauta. Chora como flauta pelos habitantes de Kir-Ares, pois foi destruído tudo o que ele acumulou. Ao não ter mais quem realiza o culto aos deuses, o término do culto aos deuses inicia a hora de fazer os ritos fúnebres. O povo de Moabe intervém e chora as perdas, a destruição, a sua derrota. Toda a riqueza levada pelo exército da Babilônia, tudo tomado em despojo, se deve lamentar, é tempo de luto. A imagem da flauta refere a cantos que tocam nos cultos, mas também nos lutos. Cânticos de lutos, melodias tristes. Versículo 37. Sim, toda a cabeça foi raspada, toda a barba foi cortada, todos feriram as próprias mãos, todos se vestiram de luto. Aqui vemos gestos de luto. Raspar a cabeça é ato de humilhação, símbolo de luto. A barba cortada, a barba era distintivo de honra. Cortar a barba é sinal de humilhação, significando contrição, sofrimento. Ferir as próprias mãos, flagelação e sinal de luto. Vestir de luto, vestir de saco, que expressa dor diante das tragédias vividas. Versículo 38. Em todos os terraços de Moabe e em todas as praças estão todos de luto. Pois eu quebrei Moabe como se fosse uma vasilha inútil. Oráculo de Javé. Tanto o espaço familiar, privado, os terraços, quanto o espaço público, a praça, todos estão de lutos. Javé fez justiça, destruiu, castigou Moabe. O castigo de Moabe, por causa do seu orgulho, da sua imponência, do coração que se opôs a Israel e a seu Deus. Este longo julgamento contra Moabe mostra que Israel guardou na lembrança o ataque que os moabitas, por ordem dos babilônios, fizeram contra Judá em 597 a.C., como vemos no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 2. Versículo 39. Como está arrasado, chore. Como Moabe voltou vergonhosamente as costas. Como Moabe se tornou motivo de caçoada e espanto para seus vizinhos. A vingança de Judá foi feita. Moabe foi destruída. Javé fez justiça. O riso, o espanto dos países vizinhos se refere à derrota vergonhosa de Moabe, a orgulhosa, que foi humilhada e destruída. O reconhecimento de Moabe derrotada se tornou chacota para os povos vizinhos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.